forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, quer construir, não é repetido, nosso amigo Gabriel Nogueira está novamente aqui em Aracaju, tô achando que ele tá querendo morar aqui, então resgatei ele para cá, ele tá tendo uma reunião aqui da Câmara Civil Nacional, e aí resgatei ele para a gente bater um pouco mais de papo sobre patologia e sobre o nosso sistema com FEACREA, muito agradecido, mas peço para você, meu amigo e minha amiga, quem não é inscrito no nosso canal, pare tudo que tá fazendo aí, preste atenção aí do lado aí, aqui embaixo, tem escrito inscreva-se. Se inscreve e não esquece do triplo C. Curte, comenta e compartilha. Gabriel, satisfação novamente tê-lo aqui. E agora não na sauna, né? Agora pelo menos está um pouco mais refrescante, né? E se apresente para quem não conhece Gabriel, que não assistiu ainda, vou botar o encarte aqui da gente no nosso primeiro bate-papo. Diego, primeiramente, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você novamente, né? Receber esse convite de estar aqui. E realmente, dessa vez está fresquinho, está mais confortável. Da outra vez a gente sofreu um pouco, mas foi bem legal. Acho que vale a pena o pessoal ir lá e assistir um pouquinho da nossa conversa. Bom, me apresentando então novamente, eu sou Gabriel Nogueira, engenheiro civil, residente em Minas Gerais, casado, pai de 2 filhos e atuo com patologia, né, reforço, recuperação de estrutura e impermeabilizações especiais e também estou atualmente como diretor técnico e de fiscalização no CREA Minas Gerais. Então, Gabriel, a gente batendo papo assim em off, você falando para mim que participa de licitações, participa de convites também de outros estados, não somente lá em Minas Gerais, até tá para pegar um serviço grande aqui de uma ponte. Conta pra gente assim, quais são as patologias mais comuns encontradas a nível Brasil? Cara, a parte de patologia, quando a gente fala assim, ela é uma ciência, né? Então a gente tem em vários tipos de empreendimentos nós vamos ter patologias. Quando a gente vai para empreendimento, analisando patologias em estruturas de concreto, a maior patologia que a gente vê são fissuras e normalmente corrosões de armadura. É a que tem maior incidência. Quando a gente vai para a área predial, a gente tem muita parte de fachadas, descolamento de pastilha, trincas por falta de junta de dilatação, infiltrações. Então, acho que as que têm maior incidência hoje são essas aí. E como é que a gente consegue conscientizar o gestor público ou uma pessoa física que tenha seu prédio, ou então um síndico de condomínio, de um edifício, a poder fazer a manutenção preventiva? Porque a gente tem que alertar que a manutenção ela tem que ser preventiva e não emergencial. Como a gente consegue atingir esse pessoal? A gente tem aí uma lei de Sitter, né, que seria a regra dos 5, onde ele mostra exatamente, através de um estudo, né, que ele mostra que quando você faz uma manutenção corretiva, ela é 5 vezes maior que uma manutenção preventiva em relação monetária. Assim como a manutenção preventiva é 5 vezes maior do que quando você tem a correção dos padrões de execução na hora da execução. Então, o que a gente precisa muitas das vezes é tentar conscientizar quando a gente fala de síndico e até o próprio gestor, seja ele público ou de empresas privadas, é que é o custo. Quanto mais tempo você gasta, quanto mais você demora para poder tomar medidas, para corrigir, para poder fazer as manutenções, maior vai ser esse gasto. E isso é uma cultura que ela é muito enraizada na nossa sociedade, que é de que todo mundo preocupa com a manutenção do carro. Então, assim, se você reparar, o pessoal fala, de 6 em 6 meses eu faço manutenção do meu carro, eu troco o óleo, eu levo para revisão, eu analiso a água. O pessoal olha, eu vou sair de casa, vou para uma viagem, vê ali o pneu, se o pneu está tudo ok, se tem água no radiador. Então faz essa manutenção constantemente. A casa, as pessoas passam anos sem verificar como é que está uma calha, sem verificar como que está uma tubulação de esgoto, não olha nada, sem verificar principalmente como que está a estrutura. Só que onde nós passamos a maior parte do nosso tempo? Normalmente dentro da nossa residência. Então acho que a gente precisa tentar conscientizar a sociedade da necessidade de que se faça essas manutenções, essas inspeções prediais, estruturas, para que sejam feitas essas correções ao longo do tempo e não somente na hora que acontece uma catástrofe, acontece um problema mais grave. E justamente nossa mãe ela é sempre lembrada nesse momento, né? Passa 10 anos, o cara nunca deu uma olhada na estrutura, aí dá um problema lá, mas para aquele filho de uma
Aí por quê? Porque o cara não fez justamente o que você falou, a preventiva, né? Ele não chamou um especialista para poder analisar como é que está a sua estrutura, que a pessoa não quer saber como é que está a fundação. E é primordial saber. Só que ninguém faz, né? Ninguém Infelizmente. faz. Ninguém E faz. aí você também faz essa questão de laudo técnico, né? Laudo de avaliação, para poder você falar como está a estrutura, né? Para fazer análise. Não sempre você é contratado para poder executar o conserto daquela estrutura, mas também sim de laudar. Qual a importância de fazer um laudo técnico antes mesmo até de fazer a correção? O laudo ele é exatamente para você poder determinar, é o estudo que a gente faz para poder descobrir quais são as causas daquele problema. Porque não adianta nada eu atacar o problema sem saber qual que é a origem dele. Né? Então, exemplo, eu tenho uma infiltração, tá gotejando a água, não adianta, e estourou a parede. Não adianta eu ir lá e fazer o reparo daquela parede sem tratar a infiltração, né, a falha no sistema de impermeabilização. Então, o laudo ele é muito para ele é para estudar, identificar e direcionar qual é a maneira que você deve fazer para essas manutenções, né, esses reparos. Então, ele vai dar um norte para a gente, inclusive em questões de gravidade, urgência, tendência, né? Que a gente pode, através disso daí, a gente pode determinar quais são as prioridades ali dentro dessas manutenções, dentro desse laudo. Você pode pontuar assim para a gente, que eu sei que cada patologia tem sua especificidade, tem aquele tipo de material para poder se fazer a correção, mas esses corriqueiros, né, que você citou para a gente inicialmente aí, quais são os principais materiais, se é fácil acesso para poder conseguir esse tipo de material? A tecnologia utilizada não é de outro mundo, de outra galáxia, para o cara poder. Não, porque às vezes, não, para poder fazer essa correção, eu vou gastar horrores. Hoje, o mercado está oferecendo fácil para quem está com um problema na sua residência, na sua edificação, tranquila para o cara achar no mercado ou está complicado ainda? Diego, o problema maior em relação a isso é conhecimento técnico para se fazer os reparos, né? Existem no mercado diversos produtos que às vezes alguns se vendem até como milagrosos. E não existe milagre na engenharia. O que existe é conhecimento técnico. Então, o que eu defendo muito? Hoje, a gente treina, por exemplo, para uma recuperação estrutural, né? Um pilar de concreto que está ali com a armadura corroída. Às vezes, muita gente vai poder enxergar isso lá na sua casa, lá no seu prédio. Dá uma olhadinha no pé do pilar, às vezes você vai ver uma trincazinha vertical ali, bem próximo à borda desse pilar. Essa trinca ela já é bem característica de corrosão de armadura. Então, o aço ele tende a expandir, né, quando ele começa a corroer. A gente brinca, né, que é o aço querendo voltar à sua origem, voltar a ser minério de ferro. Então, ele vai tendo essas reações químicas e ele tem essa expansão. Quando ele expande, expulsa o concreto para todos os lados e, obviamente, o lado externo é o que tem um cobrimento menor, então cria aquela fissura. E aí existem diversos produtos que você vai ter que utilizar para fazer um reparo daquele elemento estrutural. Né? Então, hoje a gente, para quem atua com recuperação de estruturas, que é o caso da nossa empresa, a gente não utiliza, por exemplo, cimento e areia para fazer um fechamento no concreto desse. Vou usar cimento, areia e brita, eu não faço esse concreto na mão. A gente compra argamassas poliméricas ou groutes industrializados, já pré-misturado, onde eu só tenho que fazer ali uma adição de água ou então um polímero que já vem junto com a argamassa, faz essa mistura e faz essa aplicação. Obviamente, antes de toda essa aplicação tem que ser feito um preparo da estrutura, né? Então, para recuperações já existem esses produtos que facilitam muito a vida, tem às vezes um custo que teoricamente se tornaria mais elevado, quando você analisa somente o custo do material argamassa e o custo de um cimento, ele é um custo maior, mas é um material que eu não vou depender ali da mão de obra, às vezes, no preparo dele. Então, tanto quanto eu dependo na hora de fazer o traço de um concreto, né, colocando cimento, areia e brita, você tem que ter muito controle em relação a isso, porque o operário ele pode, às vezes, colocar uma quantidade um pouquinho menor, um pouquinho a mais, então você vai perdendo isso, enquanto no industrializado não. É tudo feito na indústria química, ele já chega esse material próprio, pronto para a gente, fez essa adição, aplica-se no local onde eu vou ter ali uma resistência já esperada de qual que vai ser essa resistência do concreto que a gente está colocando ali na estrutura. Então isso dá uma segurança e uma garantia e maior vida longa para essa estrutura. E aí quando a gente fala também, além de recuperações, a gente entra no âmbito
de reforço estrutural, hoje também nós temos muita tecnologia embarcada nessa área. Um exemplo muito clássico é o tanto que está se difundindo ao longo do tempo o uso de fibra de carbono. Não sei se você sabe, fibra de carbono é um tecido que ele, quando comparado com um fio de cabelo, ele é muito menor do que a espessura dele que um fio de cabelo. Então, só que são vários fios dele entranhados, que cria-se uma manta ou até mesmo um laminado, que é uma chapinha, onde você pode utilizar ele na aplicação, numa estrutura, em substituição ao aumento de seção, em substituição a uma chapa de aço ou um perfil metálico. Então, e qual que é a vantagem, né, de se utilizar um produto desse? Principalmente ele não sofre com intempéries. Então ele não vai ter que ter aquela manutenção que a gente tem com uma chapa de aço, que eu precisaria ali ao longo do tempo fazendo pintura, lixando, dando esse tipo de manutenção. A fibra não teria isso. Então ela vai ter uma vida útil aí muito maior na estrutura do que os outros tipos de elementos. Então, é interessante isso aí, como você falou aí, né? Eu sou engenheiro, então todo mundo acha que o cara se forma em engenharia civil, o cara faz tudo, né? E cada um na sua especialidade. Hoje aqui eu estou com uma obra grande aqui, contratei um amigo nosso, Lucas, que você conhece, que é especialista aqui em Sergipe, na área de patologia, para poder justamente estar pegando lá umas bagaceiras, que é uma obra antiga, né? Então eu falei, não, o cara que entende tem que ser que nem Gabriel está falando aqui. Que às vezes até a própria mão de obra da gente, o cara pode ter aquela vivência, mas ele não sabe fazer o preparo exato como tem que ser feito. Então é importante você ter um profissional habilitado para poder estar conduzindo e estar acompanhando esse tipo de material. Porque às vezes não, peguei o laudo, vou pegar aqui um pedreiro aqui mais experiente e vou botar ele para fazer aqui o serviço. Que geralmente a gente sabe que desse jeito, né? Mas a partir do momento que eu acredito que um cara procura um especialista que faz um laudo, não vai botar de qualquer jeito, porque senão o refazer é mais caro do que o fazer. Sim. E aí é exatamente isso aí que você falou, cara. Não adianta você também contratar um laudo e na hora de colocar a execução você não colocar empresas ou pessoas que sejam especializadas, que tenham conhecimento técnico aprofundado naquilo. Porque a nossa engenharia ela é muito ampla. Então, o Gabriel que trabalha com patologias, né, reforço e recuperação de estruturas, eu não sou um cara que eu vou chegar ali e vou construir um prédio. Não é a minha área de atuação, a construção desse prédio. Tenho competência? Tenho, mas eu não tenho tanta habilidade quanto alguém que atua especificamente nessa área. Então acho que cada um acaba indo para um lado, assim como dando exemplo aí da medicina, né? A gente tem ali os especialistas em cada área, a gente tem que ter na nossa também. Então a engenharia ela é muito isso. E a hora que você contratou um laudo, procura alguém que seja especializado para realmente executar aquele laudo, porque isso vai fazer diferença. Isso vai ser completamente diferente. Você pegar simplesmente aquele pedreiro ali, junto com, às vezes, até um próprio engenheiro. Não vamos deixar nunca de ter o engenheiro. Que não tem experiência. Mas ele sem experiência, às vezes ele não vai tomar as medidas certas. Então aí ele vai ter que aprender com o erro. Daqui 2 anos ele está sendo chamado, porque a gente tem que dar 5 anos de garantia no serviço que é feito. Então daqui 2 anos o cara está sendo chamado para ter que refazer aquele trabalho todo. Então aí você gera um transtorno, é muito pior. Tanto para quem executa quanto para quem contrata, no final das contas. Né? Justamente, você falou 5 anos de garantia, então entra na esfera da legislação brasileira, né? Essas questões relacionadas às garantias das obras e dos serviços. Como é que você vê essa questão relacionada à patologia e quais são as principais lacunas que você enxerga? Cara, a gente tem hoje, né, a norma de garantia, onde ela traz ali para cada tipo de elemento, para cada tipo de situação, qual é o período dessas garantias. Não vou saber te falar exatamente qual que é o tempo de cada uma delas, mas ele consegue dar essa demonstração para a gente do que existe já uma preocupação em relação a isso. Olha, para a pintura é tanto tempo, para as instalações hidráulicas já é tanto tempo. Por que isso? Porque as estruturas precisam, os elementos de uma edificação, de qualquer empreendimento, eles precisam de manutenções, independente da garantia. Então, a falta dessas manutenções faz também com que há essa perda de garantia, né? Então, não adianta eu achar que eu vou comprar ali uma casa, que eu construí uma casa, te vendi ela, e você vai ter ali essa garantia por 5 anos da pintura da fachada. Isso não vai acontecer, porque a norma de garantia ela estabelece os critérios também hoje para esse prazo de garantia para cada tipo de elemento. E a gente, quando trabalha também na parte de patologia de recuperação,
a nossa área acaba sendo muito focada na parte de estrutura, tá, Diego? Acaba que o que o pessoal mais chama a gente é quando é para a parte estrutural, ou então fachada de prédio. São as duas áreas aí que a gente tem muito, tanto na área, seja na área industrial, seja na área residencial. Então, principalmente quando a gente entra na parte de estrutura de concreto, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, o critério que a gente tem que utilizar para poder realizar cada atividade daquela dali tem que ser seguindo exatamente o passo a passo de como fazer a abertura de um concreto, como fazer o lixamento daquele aço, como preparar aquela estrutura para receber aquele novo concreto, se ele vai ter uma aderência adequada ou não, porque senão o trabalho pode sair pior do que o que estava antes. E é o que a gente chama de eu posso criar uma pilha ali dentro, onde eu vou acelerar o processo de corrosão daquela armadura que está ali dentro, e aí eu posso até, em uma situação muito mais grave, levar a estrutura a um colapso, né? Vamos ver a questão a nível nacional. Nós temos aqui uma lei municipal de 5 em 5 anos, você tem que ser feito um estudo da sua estrutura. Porém, entretanto, todavia, não se executa, né, os condomínios, não, e mais específico. A nível Brasil, você acha que como é que está essa questão dessa legislação? Porque leis nós temos bastante no Brasil. O problema é que não bota em prática nada. Esse é o maior dificultador para se implementar certas coisas no nosso país. Porque não basta eu ter uma lei, eu preciso ter quem cobre, quem fiscalize essa lei. Então, acontece que muitas das vezes os municípios, o Estado, o próprio governo federal, ele não quer implementar uma lei de inspeção predial exatamente por isso, porque ele não tem quem fiscalize. Então, se eu chego e implemento essa lei, quem vai fazer esse trabalho dessa fiscalização? Então, eu, Gabriel, né, e dando uma opinião pessoal minha, eu acho que isso era um trabalho que deveria ser feito conjuntamente entre governo federal e Conselho Federal de Engenharia. Então, nosso governo, com o CONFEA, deveria unir forças e os nossos CREAs, que já fazem as fiscalizações de obras, instalações e serviços de qualquer natureza na engenharia, também poderiam fazer uma parte dessa fiscalização e verificar. Então, a gente já está ali, a gente já chegou naquele empreendimento, já chegou naquele edifício, já exige, já faz aquela cobrança, mas para isso tem que ter a lei dando um amparo legal para que o Conselho pudesse fazer isso. Hoje nós não temos nada que nos ampare legalmente para os CREAs, CONFEA, poder fazer uma fiscalização desse tipo. Está na hora dos conselheiros federais buscarem alguma coisa aí para poder mostrar para que veio, né? Concordo plenamente. Porque a gente só fica só no vamos, e na hora do que a gente precisa não vai. E um trem desse aí que não é de hoje. Eu tô falando trem, tô virando até mineiro. Uma coisa que, pô, tem quantos anos isso aí? Essa lei aqui, nossa, que acredito eu que tem mais de 15 anos. Só que aqui em prática são pouquíssimos que são os síndicos responsáveis que fazem. São poucos os municípios no Brasil que têm. Alguns têm, uns conseguem ser bem eficientes em relação a isso. Se eu não estou enganado, acho que Goiânia é um município que tem a lei de inspeção predial. Lá parece que eles têm uma cultura boa em relação a isso, mas isso é raridade, não são todos, né? Então, Complicado. É complicado. É cultural. O Gabriel, na patologia, para poder fazer a cura da estrutura, utilizamos produtos químicos. Sim. Né? E aí entra a questão da sustentabilidade. Né? Sustentabilidade com produto químico é uma coisa que não combina muito. Né? Por causa da agressão, do meio ambiente, aquela coisa toda. Como é que a gente pode fazer a integração entre a sustentabilidade e esses produtos que a gente vem para combater as agressões nas estruturas? Complexo, né? Aquela pergunta para o universitário. Cara, o que acontece? Hoje a indústria ela já vem sofrendo uma pressão muito grande em relação a ter procedimentos sustentáveis. Né? Então, como essa área nossa, 99% dos nossos... É tudo produto industrializado, né? Não é 99%, é 100% do que a gente utiliza são produtos industrializados. Então, acaba que o que a gente defende não é nem na hora da gente fazer a aplicação. A nossa aplicação a gente tem que fazer ela de maneira racional, obviamente, evitando desperdício, com bom dimensionamento. Então, isso a gente vai por esse viés para poder buscar a sustentabilidade na aplicação. Né? Mas ele acontece muito mais
pela nossa indústria. A indústria dessa área, que são estudiosos que estão lá dentro nessas indústrias, também são da área nossa de atuação da patologia, porque eles estão lá exatamente para poder testar material, para poder dar indicação de como produzir aqueles materiais, né? Mas eu acho que hoje ele está muito mais focado lá dentro, e as empresas já fazem isso, já buscam ali aquele selo de sustentabilidade para poder fornecer e entregar esses materiais para a gente. A patologia ela nunca é igual. Pode ser parecida, mas igual não, porque sempre é oriundo daquilo. É aquele problema final, porém, ela foi oriundo a outro problema, não aquele que geralmente é o corriqueiro. Então, ela nunca é igual, né? Sempre tem sua especificação diferenciada. E aí o desafio de você criar um projeto para esse problema. Como é que você enxerga esse desafio de você estar sempre se reinventando e criar projetos para poder fazer o tratamento estrutural? É a parte mais gostosa da área de atuar na área da patologia. Porque por isso que assim, eu falo, né? Não, exatamente, não existe receita de bolo. Mas como é que eu faço? Apareceu uma trinca aqui, como é que eu faço? Como é que repara? Calma, gente, não pode, ela é tendenciosa a ser isso, mas precisa ser analisado, precisa ser investigado. A gente precisa de fato conseguir ali comprovar de onde que vem. Então, a hora que a gente faz ali aquele laudo, a gente faz aquela investigação, a gente faz aquelas análises todas, a gente chega no realmente, olha, a situação é essa, o caso é esse, então qual vai ser o caminho que nós vamos tomar para corrigir todos esses problemas identificados nessa estrutura. E aí sim entra nossa experiência, a expertise que a gente já tem de poder dar ali o melhor diagnóstico e o melhor prognóstico para aquela estrutura. Realidade que nós temos atual, inteligência artificial, né? Eu estou fazendo curso nessa parte de inteligência artificial, que eu acredito que seja a inovação da tecnologia, e quem não tiver bem alinhado com ela, eu acho que vai ficar para trás. Como é que a inteligência artificial ela pode auxiliar na questão de diagnóstico de um problema, num tratamento de uma patologia? O que é que você acha da utilização da IA na área da patologia? Ainda é novidade, não é algo que está tão difundido ainda nesse segmento, mas é uma realidade bem próxima. Acho que a inteligência artificial ela veio para ser uma ferramenta para a gente. Eu acho que as pessoas às vezes confundem, né? A inteligência artificial ela vai fazer o meu trabalho. Isso não vai acontecer nunca. Ela tem que ser uma ferramenta interpretativa, onde eu posso com ela tentar facilitar algumas coisas, criar ali alguns parâmetros e colocar para a inteligência artificial fazer esse monitoramento, esse acompanhamento para mim. E aí, paralelamente a isso, vai ter que entrar ali sempre a mão e a cabeça do engenheiro mesmo para poder colocar essas informações que ela está dando, transformar elas em ação. Você que é um cara visionário, que enxerga além do hoje, do agora. Olha, tô botando a moral aqui para você, eu tenho que ganhar uma chance. Quais são as tendências para o futuro nessa área da patologia? Diego, é uma área que ela está, cada dia que passa, sendo mais conhecida. Acho que tem os entusiastas, tem aquelas pessoas que entram às vezes por achar também que é muito fácil, mas a tendência é que ela seja cada dia mais necessário. E por quê? Estruturas também envelhecem. Não somente nós envelhecemos, elas também envelhecem. Então, cada vez que uma estrutura, um elemento, ele vai envelhecendo, ele vai precisar de uma manutenção. E quem vai estar capacitado para atuar com essa manutenção são os patologistas. Entendi. Peço licença, Gabriel, e agradecer aqui nossos patrocinadores, a Geobras, Serviço Geotécnico, Geobras, 3D Engenharia, pensando em construir casa alto padrão, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, corte masculino, aquela barba, Barbearia Marcelo, Soedes Empreendimento, empreendimentos públicos, Bergs Hidráulica, pensando em serviço hidráulico, Bergs Hidráulica, Suprimac, Suprimac aluguel de equipamentos e máquinas para construção, Suprimac, GL Construções, incorporação da construção, Friotec, pensando em serviços de ar-condicionado e peças de ar-condicionado, Friotec. Vai desculpando aí, tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Espero que você também seja um dia. Pode esperar. Vamos mudar aqui a chave, vamos falar um pouco do nosso sistema. Você que foi coordenador da Câmara de Civil, da Nacional, foi coordenador por 2 anos também, a coordenação de lá, de Minas Gerais. Sim. Que também é quase um Brasil, né? Porque o tamanho de Minas Gerais é gigantesco.
Eu e Gabriel, nós fomos amigos enquanto eu estava ainda como coordenador, né, da Civil aqui de Sergipe. Acabei conhecendo o Gabriel, uma grande amizade. Já veio aqui, acho que é a terceira, quarta vez já está em Aracaju, né? Isso. Já está quase um sergipano já. Tô virando. Hoje, quais são os desafios que você enxerga dentro do nosso sistema para os profissionais? Não só da parte de engenharia, mas eu falo no todo, né? Da geociência, da agronomia. Desafios para os profissionais? Cara, eu acho que é conseguir conscientizar aí eu não sei nem se é só para os profissionais, tá? Acho que é para o sistema no geral. Conseguir conscientizar a sociedade da importância da engenharia para a nossa vida. Acho que o nosso maior desafio hoje é esse. Pois é, porque também é aquele negócio, né? O próprio engenheiro não se valoriza, né? É para você ter a visão da sociedade como um engenheiro, né? Que nem antigamente o cara fala, abria a boca e falava, sou engenheiro. Pô, a pessoa, eu ia até falar um palavreado aqui, a pessoa, pô, fala, pô, engenheiro e tal. Hoje então, você fala, engenheiro, beleza. Aí tira até onda. Uber não, né? Fica brincando hoje com a nossa profissão, que Sim. Infelizmente decaiu bastante nos últimos anos, né? Mas eu acho que o decaimento da profissão, ele também não é único exclusivamente por causa do mercado. Eu acho que ele também vai muito de nós mesmos. Independente da profissão da que você tiver, acho que é nós é que devemos buscar conhecimento, nós é que devemos nos preparar. E às vezes eu sinto que a sociedade, no geral, os jovens hoje em dia, eles estão perdendo o interesse pelo estudo. Porque existem meios hoje muito mais fáceis de se monetizar, de se ganhar dinheiro, do que estudando e trabalhando com engenharia, por exemplo. Então está sendo buscado aí outros caminhos, que para a gente é muito ruim. Então, assim, acho que até com base nesse viés aí, a gente idealizou um projeto no CREA Minas Gerais, onde que, por coincidência, meu filho foi idealizador desse projeto. Meu filho é uma criança de 8 anos de idade. Oi? Eu falo assim, me orgulha muito, né? Numa brincadeira, num dia eu levei ele ao CREA, e aí para ele poder conhecer, eu falei, vamos lá, vamos conhecer o CREA hoje, vai com o papai. Ele ficou todo empolgado, foi conhecer o CREA, ele virou para mim um dia e falou, papai, eu quero uma reunião com o presidente do CREA. Eu falei, para que você quer essa reunião? Ele falou, não, eu quero conversar com o presidente, eu acho que a gente precisa levar o CREA, a gente precisa ensinar engenharia para as crianças. Eu falei, como assim? As crianças precisam conhecer da engenharia e saber por que tudo existe engenharia nela. Eu falei, caraca, peraí, captei. Aí brinquei com o presidente, falei, olha, tá querendo, o Pedro, meu filho, tá querendo ter uma conversa com você. Ele falou, papai, eu quero que o presidente me ajude a criar um CREA Kids. Vai ser o CREA Kids, que eu falei que ele já existiu, o CREA Júnior. Eu falei, já tem o CREA Júnior e tudo. Que ele mas tem crianças que participam do CREA Júnior? Eu falei, não, o CREA Júnior participa, são estudantes de engenharia ou recém-formados. Ele falou, papai, então a gente tem que criar um CREA Kids. Fala com o presidente que eu quero criar o CREA Kids e eu quero ser o presidente desse CREA Kids. Eu falei, tudo bem, demanda, vamos cumprir, né? Chamei o presidente, conversei, e a gente, na nossa última plenária, que aconteceu agora na semana passada, dia 5, a gente lançou o projeto CREA Kids, que é uma maneira do Conselho de Minas do CREA Minas, dele incentivar a engenharia nas instituições de ensino fundamental e médio. Então, o que é esse projeto? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar levar de forma lúdica o que é engenharia para essas crianças. Então, olha, exemplo, né? Vamos pegar aqui mini usinas fotovoltaicas, vamos botar no sol, você vai ver que vai acender uma luzinha, vai acontecer alguma coisa, vai gerar energia, só de você botar essa plaquinha no sol. Então, para mostrar para as crianças que ali você tem uma engenharia elétrica, que você vai fazer aqui, pegar um robozinho, um Lego, e vai fazer uma programação nele. Então, às vezes, aí você vai dar um comando, ali você tem uma engenharia de controle e automação, vai mostrar em tudo que envolve a engenharia para essas crianças. E qual o objetivo disso? Motivá-las a lá na frente elas quererem optar pela engenharia, que é algo que hoje os jovens não estão buscando. Está reduzindo cada vez mais a procura pelos cursos de engenharia. E aí eu acho que a real valorização viria daí, já do berço. Exato. Né? A hora que você entende, mesmo que essas crianças não queiram ser engenheiras, eu acho que elas já vão sendo, desde crianças, sendo ensinadas a importância da engenharia. Então, a partir do momento que você enxerga a importância de algo,
você valoriza aquele algo. Justamente. Porque assim, na realidade, Gabriel, você faz parte do sistema que nem eu também faço. E a gente fica ouvindo toda hora, valorização. O presidente chega lá e vamos valorizar o profissional. Bicho, se o profissional não se valoriza, né? O próprio profissional não se valoriza, a sociedade não valoriza o profissional, como é que o conselho vai fazer isso? É milagre? Por isso que eu falo, tem falácias que não devem ser ditas, porque ficam bonitas para poder você fazer uma propaganda eleitoral. Eu vou valorizar, o meu ponto-chave é a valorização do profissional. Mas você tem que cuidar do cara ali, pô, você tem que chamar o cara, vem aqui, você é engenheiro, cara. Valorize-se. Porque a gente vê aqui os canetinhas, né? Que são uma discussão Sim. antiga, né? Não deixou de existir. A valorização profissional ela tem que passar por vários caminhos, né, Diego? Vão ter caminhos que vão ser mais suaves, outros vão ser mais árduos, mas é um papel, eu entendo que é um papel sim do nosso sistema, que a gente, todos que estão ali dentro, né, de alguma maneira assumindo algum cargo, alguma coisa, tem que brigar por essa valorização profissional, mas eu acho que a valorização profissional ela tem que passar pela conscientização do próprio engenheiro. Então, se o próprio engenheiro realmente ele não se conscientizar de qual que é o seu valor, quanto tempo ele passou sentado numa cadeira de uma universidade, quanto que ele gastou para estar ali e dar valor realmente para o serviço dele, ninguém mais vai fazer isso por você. Não adianta a gente esperar que os outros façam por mim aquilo que eu não estou fazendo. Então, quando eu me coloco lá dentro do conselho para tentar de alguma maneira fazer algo, eu estou fazendo para mim também. Né? É para mim e para todos os outros profissionais. Mas então foi a maneira que eu encontrei também de buscar algo para a engenharia, colocando meu nome, me colocando à disposição do sistema para batalhar, para correr atrás. Para quem não sabe, também o Gabriel ele é diretor hoje da fiscalização lá Técnico de fiscalização. Técnico de fiscalização lá no CREA Minas. Então, é uma área que você domina e fala com facilidade. E até ontem mesmo teve uma discussão sobre a questão até onde vai a autonomia de um fiscal quando chega na obra, né? Na discussão da Nacional. E aí começou aquelas discussões, todo mundo pensa diferente, né? Então cada um com sua ideia e tal. Como é que você vê que a gente pode se fazer para poder fazer diferente na fiscalização? O que é que o Conselho poderia fazer, o que poderia buscar junto ao Congresso para poder mudar a nossa lei? Porque nós somos engessados na nossa lei, que nossa lei é caduca já tem muitos anos. Então, o que é que poderia se fazer diferente? Fazer uma pergunta diferenciada para você, porque se eu perguntar sobre fiscalização aqui, não, é muito importante. Eu quero conhecer aquela resposta arroz com feijão. O que a gente poderia fazer de diferença para poder mudar a nossa fiscalização e ter não só aquele acompanhamento de tem RT? Tem, tá ok de sobra. E aí o que poderia se fazer justamente para poder levar um braço a mais amiga do CREA com a sociedade. Tá. A gente tem que lembrar, antes de qualquer coisa, você já deu um spoiler de algumas coisas aí, por quê? Nós somos os conselhos, né, eles são autarquias públicas federais. Então, por ser uma autarquia, a gente tem a obrigatoriedade de só fazer aquilo que está determinado em lei. A gente não pode fazer aquilo que simplesmente a gente quer. Justo. Então, a primeira maneira de se atualizar, de se mudar alguma coisa, é alterando a lei. Existe hoje uma PL, né, um projeto de lei que está rodando no Congresso, que é de atualização da Lei 5.194, que é a lei que regula o exercício da profissão de engenharia. E essa PL ela tenta trazer algumas modernidades para o nosso sistema, que realmente a nossa lei ela é de 1966. E mesmo apesar de ser uma lei antiga, ela ainda traz muita coisa da atualidade. Na hora que a gente faz uma análise dela na íntegra, quem a escreveu foi muito feliz na hora de fazer essa escrita. Mas eu acho que às vezes acontece até desconhecimento de nós mesmos quanto o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, aí no meu entendimento, na minha maneira de interpretar as leis e as resoluções, é competência do Conselho de Engenharia, sim, fiscalizar qualitativamente uma atividade de engenharia. E não somente quantitativamente. Não é só saber se tem ART e acabou. Eu acho que a gente tem que ir além disso. Por quê? Porque eu tenho exorbitância profissional, que é sobre atribuição. Quando eu falo exorbitância, eu, engenheiro civil, estou atuando como se fosse um engenheiro mecânico e sem ser. Então, isso aí é uma competência da nossa fiscalização, verificar se eu não estou extrapolando, né, a minha área de atuação. Eu tenho o acobertamento profissional, que é muito grave também, que são aqueles engenheiros onde eles vão chegar e
simplesmente assinar uma ART. Eu acho isso um absurdo, alguém pensar, assina uma ART para mim. Não, gente, a ART é uma anotação de responsabilidade técnica. Coloque o seu nome aqui para se responsabilizar por essa atividade. Coloque o seu CPF, a sua vida nessa função aqui. Se responsabilize por isso. Isso, para mim, deveria ser considerado praticamente um crime. Não é uma infração legal, mas não é crime. Então, assim, tem várias nuances que a fiscalização ela pode, sim, entrar, desde que ela consiga ter os conselhos regionais, né, que eles é que dão as diretrizes de fiscalização, então que eles consigam ter ali a visão e a interpretação do que já existe na lei e, às vezes, mudar procedimento. Então, isso é possível. E, em paralelo a isso, alterações e adequações das leis para trazer, de fato, uma leitura para a modernidade do que a gente vive hoje. Um mundo tecnológico, um mundo completamente diferente daquele que a gente tinha em 1966. Então, falando nessa parte de tecnologia, como é que o nosso sistema, que é tecnológico, né? Tecnólogo também faz parte do nosso sistema. Como é que ele é tecnológico e ainda assim ainda está engateando nessa parte de tecnologia, que a gente vê que alguns CREAs ainda não tem, botar o GPS via satélite, que alguns já estão trabalhando. Acredito que não sei se Minas já está trabalhando, mas eu sei que São Paulo já trabalha. Salvo engano, acho que Goiás também teve um projeto padrão deles aí, dessa questão da parte de geotecnia, né, para poder fazer essa fiscalização de campo, porque a parte civil é muito mais fiscalizada do que as outras áreas, porque Sim. É uma coisa mais visível, né? Então, uma coisa de campo, como é que o cara vai estar? Então, uma parceria, se eu não me engano, com a Polícia Federal, e aí fizeram uma parceria para poder justamente usar os satélites para poder fazer esse mapeamento Sim. tecnológico. Só que ainda tem alguns CREAs que estão engateando tecnologicamente. Né? Então, como é que a gente pode se adaptar a essas novas tecnologias e às demandas? Porque as coisas elas acontecem e vai atropelando, né? E aí vai ficando para trás. Eu tive aqui na segunda-feira, a gente estava dando um treinamento para fiscalização aqui do CREA Sergipe, e isso foi uma das coisas que a gente tocou. Ferramentas tecnológicas, o que a gente pode utilizar, né, para poder facilitar, viabilizar e ser mais assertivo nas ações de fiscalização. E um deles é esse programa que você falou, o Programa Brasil Mais. É um programa da Polícia Federal, onde ele me dá imagens de satélite com até 24 horas de atualização. Então eu tenho imagens atualizadas diariamente, onde eu consigo ter precisão e verificar ali onde está sendo feita a construção de uma barragem, lá no meio do campo, um piscinão. Então, eu consigo ter essa imagem até de cultivo, né, na área da agronomia, o que está tendo. E aí, por que isso para a gente é importante? Não adianta eu ter uma área de cultivo sem acompanhamento de um agrônomo? Não. Por quê? Mas, poxa, então o CREA está querendo fiscalizar, multar, arrecadar? Não, nada disso. Eu preciso ter, a uma frente dessa, um agrônomo acompanhando. Por quê? Será que está usando o defensivo agrícola correto? Será que aquilo dali que está sendo, a maneira que está sendo feita, essa preparação do solo, os defensivos, tudo que está sendo feito na manipulação desses alimentos estão sendo feitos de maneira correta? Porque se não tiver, eu estou colocando a sociedade em risco. Então são objetivos que a gente tem muita mania de falar de CREA, de CONFEA, e sempre direcionar as coisas para a engenharia civil. E não é só engenharia civil, né? São todas as engenharias, agronomia, geociências, então são muitas áreas. E aí a hora que a gente dá um exemplo assim, então, gente, o engenheiro agrônomo, ele está inclusive no alimento da sua casa. Então, a gente precisa ter essa valorização, porque é ele que tem que realmente cuidar, ele é quem vai orientar o produtor lá na linha de frente. Com certeza. Você falou essa questão aí dessa importância, né, da visualização da sociedade enquanto esses pontos que não é só a engenharia civil. E também você falou a questão aí na sua resposta, você falou a questão de o CREA só está para multar, o CREA só está para poder arrecadar, que a gente escuta bastante do pessoal que está fora. E a gente já deve ter falado no passado, eu já falei isso no passado, quando não conhecia bastante de dentro qual o papel do CREA, de fato. Então, isso eu acredito para quem é profissional que não participa do sistema, sempre fala isso. E alguns CREAs, inclusive o nosso aqui, estão transformando as multas, que, salvo engano, na nossa legislação tem que ser oriundo das multas, para poder se transformar em cursos gratuitos para profissionais.
Que é uma coisa que veio de agora. Não tem muito tempo isso aí. Então, assim, os CREAs começaram a fazer o CREA Capacita, né? Salvo engano, o nome Sim. é esse. E começou a fazer, difundir vários cursos gratuitos para os profissionais. Como é que você vê essa questão do CREA Capacita e como a gente pode dar um upgrade nesse projeto? Sempre fui um defensor disso. Eu acho que o sistema, infelizmente, ele não é um sistema assistencial. A função do CREA não é não é assistencialismo. Ele é um sistema, um órgão fiscalizador. Mas nós temos ali, né, a Caixa de Assistência, que é a mútua, mas aí realmente existe essa orientação jurídica legal, né, de que o que é arrecadado com autos de infração, ele seja direcionado ali, uma parte dele, para que seja feita capacitação profissional. E eu sempre defendi que fosse feitas essas capacitações profissionais. Por quê? Eu não posso simplesmente chegar, você, Diego, virou aqui agora o presidente do CREA. Você não pode chegar aqui agora e falar assim, olha, eu vou cancelar e não vai ter cobrança de anuidade mais. Não pode. Não compete ao presidente do CREA fazer isso. Você não pode chegar aqui e falar que a partir de agora você vai reduzir o valor da taxa de ART. Não compete ao presidente do CREA fazer isso. Então, N situações não compete a um presidente fazer. Que tem outras competências de ou seja, outra parte do sistema ou fora o sistema. Mas quando a gente vira e fala assim, olha, então já que eu não posso fazer nada disso, que às vezes os próprios profissionais reclamam que gostariam que fosse feito, o que eu posso fazer pelo profissional? Eu posso levar informação. E se eu levo informação e se eu levo conhecimento, ninguém tira isso de você. Acho que a maior arma que você pode ter é conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você tem um preparo, quando a oportunidade surge, nasce ali a sua sorte. Então a sorte é isso. É quando o preparo encontra a oportunidade. Nosso sistema, né? Ele tá aí parceria com o Ministério Público, Polícia Federal, órgãos municipais, órgãos estaduais, sempre presente nisso daí. Mas, como a gente falou até anteriormente, na parte da qualidade peca. Ele não se atenta à parte de qualidade, qualitativa, até que na sua resposta você usou essa palavra. Como a gente pode contribuir para a sociedade com obras de qualidade boa? Porque nós não temos a responsabilidade legal da qualidade do empreendimento. Porém, nós temos a responsabilidade moral daquele empreendimento que nós fiscalizarmos terem boa qualidade. Isso daí é uma obrigação de nós profissionais. Né? Quando a gente fala sobre qualidade, a obrigação é do profissional. Isso está inclusive no nosso Código de Ética Profissional. E aí compete ao sistema, confere CREA, fazer uma fiscalização em relação a isso, não como fiscalizador nesse caso, mas às vezes como julgador no caso de uma denúncia ética, por falta de imperícia, de imprudência. Então, o profissional precisa fazer o serviço bem feito. E caso ele não faça bem feito, a sociedade tem o direito de abrir pelo nossos canais de denúncia, abrir uma denúncia contra esse profissional pela prática, por não adotar boas práticas de engenharia naquele empreendimento. Agora, como que eu faço esse profissional ter a adoção de boas práticas? Com educação, com ensino. Então é a hora do nosso sistema se aproximar das instituições de ensino, de maneira com que façam com que essas instituições de ensino tenham uma melhoria nos cursos dela, de graduação, de extensão, de pós-graduação, de mestrado ou doutorado. E aí sim, na hora que eu tenho essa conexão, essa participação, não é falar só não, é participação efetiva do nosso sistema, junto com as instituições de ensino, junto com o Ministério da Educação, eu tenho a grande chance, a grande possibilidade de que tenha-se melhores profissionais formados. A hora que esses profissionais são melhores formados, consequentemente, eles vão ser melhores atuantes no mercado de trabalho também. Então, acho que não é nada que você consiga fazer a curto prazo, infelizmente. Mas a gente tem que começar um dia. Se a gente não começar agora e não começar ontem, na verdade, a gente vai se perder e a engenharia ela vai entrar em um possível colapso daqui a uns anos. Gabriel, você participou da Câmara Nacional, você acompanha como diretor as reuniões da Nacional. Então, você está nesse caminho aí, acredito que você está acompanhando 3, 4 anos a parte da Câmara da Civil Nacional de perto. Eu já vivenciei por 3 mandatos,
vivenciei mais alguns anos acompanhando a Câmara de Civil, e vejo que, não está nem na nossa pauta isso aqui, e vejo que discussões sempre são repetidas, corriqueiramente. Então, são as mesmas discussões e pô, a engenharia ela se atualiza diariamente. Porque nosso sistema insiste em discussões que já estão mais do que calejadas, mais do que já discutidas, e fica chovendo numa olhada. Aquele literalmente, está chovendo numa olhada. O que é que está faltando? Pergunta é essa: o que é que está faltando para ter um choque de realidade dentro do nosso sistema? Que as coisas já mudaram, a gente não pode viver em 1966, como você falou que nossa lei que é, e a gente está em 2024, a gente precisa acordar para o amanhã, porque o amanhã já é hoje. E a gente fica vivendo ontem. O que é que a gente precisa fazer para o Conselho, na realidade o Conselho Federal, que os CREAS só é o espelho do que se bate o martelo dentro do CONFEA, né? O que é que pode se fazer? Diego, eu acho que a gente continua batendo às vezes nas mesmas teclas, porque as dores continuam as mesmas. Então acho que o profissional não conseguiu se fazer ouvido e essas reuniões elas acontecem com profissionais que estão ali dentro, querendo mudança, querendo melhoria, batalhando por essas melhorias e às vezes não estão conseguindo ser felizes. Então o que eu penso muito é, se por esse caminho não está dando, muda a rota, dá uma volta. Não vai pelo caminho mais fácil, então, não. Mas eu acho que a gente também não pode desistir daquele que é o objetivo, daquilo que a gente acha que precisa melhorar, que precisa mudar no nosso sistema. E aí, o que falta, né, para isso? Pessoas de fato engajadas e com vontade de melhorar. Porque eu não posso assumir um cargo, entrar em um sistema e me acomodar ali dentro. Isso eu acho que não é objetivo e não deveria ser a função de ninguém, principalmente um conselheiro, seja ele regional, seja ele federal, seja ele presidente. Eu acho que as pessoas ela têm que ter um ciclo, então esse ciclo ele tem que ser bem aproveitado, né? Ele não tem que ser de ficar perdurando dentro do sistema, mas a hora que eu estou, fazer de fato melhor, buscar resolver os problemas dentro das legalidades, obviamente, não adianta aquilo que eu falei, não adianta eu querer fazer a mágica, eu não vou poder, eu vou estar de mãos e braços e pernas atadas, né? Uhum. Mas cada um agir dentro da sua competência, buscando de fato o melhor. E o que falta às vezes é isso. Vem um lado e faz uma força muito grande, querendo aquela melhoria, e aquele outro elo ali que deveria dar andamento nessa força, ele rompe, ele abre. E aí todo esse esforço que vem sendo feito, às vezes, ao longo de vários anos, a gente nota valorização profissional, essas várias brigas que existem, salário mínimo, elas acontecem por quê? Porque algum elo está ficando fraco no meio do caminho e está deixando de cumprir o seu papel. Então o que precisa é que todos que estão ali dentro cumpram, de fato, o seu papel. Não sei se você chegou a discutir, enquanto estava coordenador nacional, a questão daquela parceria que estava com os Estados Unidos, né, para poder o engenheiro formado aqui ele pudesse exercer a profissão lá nos Estados Unidos, assim como nós temos aquela parceria com a Ordem dos Engenheiros, que, salvo engano, é esse o nome, lá no Portugal. Não sei se tem outros países. Você sabe pincelar para a gente a principal diferença, por exemplo, essa parceria que eu sei que já está consolidada há muito tempo, que é essa de Portugal, com o nosso sistema aqui no Brasil? Cara, coincidentemente, eu recebi em Belo Horizonte na semana passada também uma vice-reitora da Universidade lá de Portugal e um conselheiro da Ordem. E eles, por incrível que pareça, eles ficaram admirados com a maneira que o nosso sistema trabalha, com a maneira que a gente consegue ter controle sobre as situações, sobre as obras, sobre certidões de acervo técnico. Eles falaram, como que vocês controlam isso daqui? Aí, a hora que eu contei, que eu mostrei, olha, é feito o procedimento é esse, mas vocês conseguem ter um banco de dados onde vocês recebem todas as informações, todas as obras, todas as atividades que os engenheiros fazem? Eu sim, ela preciso aprender isso e levar para lá. Então, às vezes a gente tem aqui, né, a síndrome do cachorro vira-lata, de achar que a gente é sempre ruim nas coisas, e não, também a gente não é ruim não, muito pelo contrário, a gente é muito bom em muita coisa. Então, assim, o mercado lá é mais valorizado monetariamente. Mas o nosso aqui, ele é muito bem organizado também.
E eu te falo que eles estão querendo ter isso como modelo. Portugal tem hoje uma relação de reciprocidade com o Brasil através do nosso Conselho Federal. E essa é uma reciprocidade que a gente também está tentando estreitar via os conselhos regionais. Para quê? Intercâmbio entre profissionais, seja ele para estudo, seja ele para trabalho, tanto de saindo do Brasil e indo para Portugal, quanto de lá vindo para cá. Temos muitos profissionais de lá de Portugal que vêm para cá. Muitos, muitos. A maioria dos que eles têm lá que são estrangeiros são do Brasil. E eu acredito que os que foram para lá estão voltando, porque parece que lá está vivendo também uma parte econômica que não está muito bom. Mas chegar aqui tá certo. Eu fico brincando aqui, bicho, que cada dia que passa o Brasil vai, infelizmente, afundando economicamente. Estou falando isso aí porque eu faço obra pública, né? Então, é diferente do seu público, né? Na grande maioria das vezes, que você trabalha mais com particular. Mas eu que trabalho diretamente, unicamente com o público, eu vejo como é que está a economia no Brasil, infelizmente, desse jeito. E aí a gente vê vários profissionais voltando, porque também vai para lá em busca de um sonho, como você falou, complexo de vira-lata. A gente acha que aqui é pior, chega lá, é pior ainda do que está aqui. E a realidade dos nossos co-irmãos, né? Que descobriram a gente aqui, né? Então, os portugueses. E lá em Portugal é outra realidade da Europa, né? Como se fosse a Europa Latina, né? Portugal e Espanha ali, em específico, falando. CREA, com defesa dos profissionais e a sociedade na parte da ética. Aqui em Sergipe, eu não estou mais fazendo parte diretamente dentro do conselho, estou no Intertício, mas quando a gente vai conversando com os amigos, eles falam que triplicou a questão de processo ético. Infelizmente, profissionais, né, que ninguém quer ir de frente com um colega que cometa alguma coisa, ou às vezes, muitas vezes a falta da interpretação jurídica faz com que chegue muita denúncia que não é ético. Seria outra esfera jurídica para poder destrinchar esse problema. Como é que está lá em Minas? A gente sofre das mesmas dores. Acho que, a gente fala, acho que o nosso país, as dores são iguais, elas só mudam de região. Mas essa questão ética, ela tá acontecendo, ela acontece hoje também, eu acho que de uma maneira com maior incidência, até por questão de acesso à informação. Eu acho que hoje os canais eles são digitais, então a tecnologia veio para facilitar e viabilizar que as pessoas tenham acesso a isso. Do contrário, antes era, eu quero fazer uma denúncia ética com um profissional que fez algum trabalho ruim para mim, que eu contratei, paguei e ele não fez o serviço. O cara tinha que às vezes se deslocar, ir até uma inspetoria ou então a sede do CREA para poder fazer aquela denúncia. E isso às vezes gerava ali ainda mais, às vezes um custo, às vezes a pessoa está no interior e nem sabia como é que isso funcionava. Então acabava não procurando os seus direitos, os caminhos que existem legalmente para poder fazer essas denúncias. Mas, em paralelo, nós sofremos muitas denúncias também de coisas que não são do nosso sistema. Então, às vezes, relações pessoais, relações que deve ser lidado na justiça comum, as pessoas às vezes tentam levar para dentro do nosso sistema. E aí compete realmente ao sistema fazer esse filtro e determinar, como já determina a resolução, o que a gente acata ou não acata dentro do nosso sistema. Gabriel, os jovens, né? Não estou falando do CREA Júnior, não. Estou falando dos jovens egressos, recém-formados. Muitas das vezes, eles não procuram o sistema para poder justamente se envolver em questão de conselheiro, participar mais de fato, por falta de conhecimento, por falta de informação. Uhum. Porque nosso conselho parece, não estou dizendo que parece, né? Quando eu falo até brinco, parecer e laudo. Parece ser, pode ser que seja, pode ser que não. Sim. Que a velha guarda não quer que o jovem venha para dentro do sistema. Por quê? Porque eles querem permanecer, como você falou. Existe um ciclo, você dá sua contribuição e passa a bola para o outro vir e dar sua contribuição. E o que eu sempre falo, a renovação não são de idade. A renovação do nosso conselho ela devia ser de pessoas. Porque pessoas pensantes, sim, que venham com pensamentos diferentes, podem contribuir mais do que a pessoa que está lá há 30 anos. Com o mesmo pensamento, que a pessoa não vai mudar da noite para o dia.
E nem assim ao longo dos anos muda. Geralmente, pessoa mais velha vem com aquele pensamento e é aquele que vai defende até a morte. Como é que a gente consegue atrair esse jovem para dentro do nosso sistema? Para poder ele contribuir com o desenvolvimento, não só do sistema, mas sim com a profissão também dele, né? Perfeito, Diego. Eu posso falar muito o que o CREA Minas tem feito, né? Que a gente faz lá em Minas Gerais também. Não só pensamentos, mas ações que já existem. A gente tem um programa lá hoje que chama Trilhando Novos Horizontes. Esse programa, o que ele é? Ele chama o recém-formado, não é nem às vezes recém-formado, recém-registrado no CREA, porque às vezes o cara formou lá em 2000 e agora que ele está se registrando, então agora que ele está pensando em atuar como engenheiro. Então a gente chama todos esses recém-registrados para uma sala e dá uma palestra para ele também sobre o que é o sistema, como que ele funciona, quais são as obrigações, os deveres do engenheiro. Então, para quê? Para trilhar novos horizontes. Então, agora, meu amigo, olha, o caminho que você tem que seguir, o horizonte é esse daqui. Aí compete ao profissional também estar dentro dele ou não. E a gente está tentando sempre trazer esses profissionais para dentro do sistema. Outra maneira, nós temos ali a busca de representantes municipais. Então, Minas Gerais hoje são 853 municípios. É o estado com o maior número de municípios no Brasil. Então, a gente tenta ali fazer com que a gente tenha pelo menos 853 representantes da engenharia no estado. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Aquele município que tem ali 1.000 habitantes, mas tem 2 engenheiros, um vai ser um representante municipal. Então, esse representante municipal ele vai levar a informação da engenharia, vai levar a informação do sistema para aqueles profissionais da região, para a sociedade da região. E ele vai ser um canal de interlocução do sistema Confea-CREA com esses profissionais que estão lá estão mais distantes e se sentem mais distantes, né, do sistema. Gabriel, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim, né? O tempo se esvai e aí a conversa é boa, vai fluindo. Daqui quando você olha, já tem 1 hora já conversando. E a gente aqui tenta buscar ficar dentro dessa 1 hora para não ficar cansativo para quem está assistindo. Sim. Né? Não ficar cansativo para a gente estar batendo papo aqui também. Obviamente, temos que voltar lá para a reunião. Estamos gravando aqui no período da tarde, né? Então, está acontecendo a reunião nacional e é o último dia hoje. E a última do ano. Então, temos que voltar lá. A última vez que você esteve aqui no nosso podcast, né? Eu perguntei o que Gabriel esperava do futuro. Mas hoje eu vou fazer uma pergunta diferente. Que é de praxe que eu faço para todos, assim, é o do futuro. Mas como você já respondeu e o pessoal vai assistir no encarte aqui em cima, que eu vou deixar disponibilizado. O que Gabriel faria de diferente hoje se ele fosse presidente do CREA Minas Gerais? Que eu sei que o presidente é seu amigo, né? Muito, graças a Deus. É do mesmo time. Mas hoje, se Gabriel fosse o presidente do CREA Minas, o que Gabriel fazia de diferente? Diego, eu sintetizar isso em poucas palavras é até difícil, porque eu acho que o nosso sistema ele precisa de muitos ajustes, de muitas melhorias. Hoje, o nosso presidente ele tem tentado buscar isso, né? Assim, a gente tem que sempre primeiro valorizar o que os outros fizeram, que às vezes eles criaram ali uma trilha para que o próximo pudesse caminhar de maneira mais suave. Então a tendência é que isso vai acontecendo, né? Um abriu a estrada, o outro melhorou, o outro pavimentou, então agora você já está pegando ali, às vezes, uma estrada até muito mais tranquila do que os passados. Mas o que eu acho que precisa, principalmente, elo de ligação e comunicação entre o sistema com os profissionais. Esse é o maior problema que existe para a gente. Por quê? Porque o que o sistema faz, o profissional não conhece. E quando ele desconhece, ele critica. E às vezes ele critica achando que você não faz aquilo ali e você está fazendo. Então a primeira coisa que teria que isso já... Eu mudaria, mas já está a gente já está tentando fazer essa mudança internamente, tá? Porque pelo fato de eu ser da diretoria também, então todas as ideias que eu vou tendo, eu vou tentando já levar para a presidência sem ego nenhum em relação a isso. Falar, olha, vamos fazer isso e vamos trabalhar como equipe todos juntos, né? Então acho que se a gente fosse sintetizar mesmo, primeiro caminho, comunicação. Esse é o inicial, o pontapé inicial para uma mudança, para uma melhoria do sistema. E a comunicação ela é de 2 vias. Não é somente eu externar o que eu faço, é eu escutar o que o profissional quer que eu faça. Então, a partir do momento que eu escuto também, eu consigo
praticar e executar realmente um serviço melhor. Maravilha. Deu uma sabonetada e aí no final deu uma resposta pra gente. Mas no começo começou a dar sabonetada, né? Toca pro lado, toca pro outro. Ajeitando para fazer o gol. Deu uma brasileirada, né? E pessoal, você que ficou até agora e gostou do nosso bate-papo aqui, essa aula, sempre uma aula com o nosso amigo Gabriel, não esquece de se inscrever, meu amigo. Se inscreve, não se esquece, dá uma clicada aqui na inscrição, clica no sininho para poder estar recebendo a notificação. E não esquece o Triple C. Curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?